Max de São Paulo pergunta: o que a Torá diz sobre evitar gravidez na época atual por causa do vírus da Zika? E em caso de microcefalia, será que a Torá permite o aborto? Será que é permitido matar um mosquito no Shabat? Nossos sábios relatam no Talmud que na época que o povo de Israel eram escravizados no Egito, Faraó tinha decretado que toda criança que nascesse deveria ser jogado no rio. Ou seja, o perigo naquele momento de um parto ter sucesso era quase 50%, pois todos os homens que nascessem iriam ser jogados no rio. Havia então um sábio da geração chamado Amram, que ele já tinha cumprido a mitzvah de ter filhos, já tinha um menino e uma menina, decidiu então evitar ter filhos. E ele separou-se da sua esposa e avisou ao povo que todos deveriam fazer o mesmo. Porém, a sua filha, que se chamava Miriam, foi reclamar com o pai. E ela falou para o pai o seguinte: se Faraó fez um decreto para aniquilar as crianças judias, ele decretou apenas sobre os meninos, mas não sobre as meninas. E mesmo seu decreto somente era válido nesse mundo, mas não no mundo vindouro. Ou seja, se as crianças seriam mortas, pelo menos teriam parte no mundo vindouro. Então Amram ouviu sua filha e imediatamente retornou à sua esposa, e dessa união nasceu uma nova criança. Essa criança era Moisés. Imagina se Amram não tivesse ouvido o conselho de sua filha. Moisés não iria nascer e o povo ainda seria escravo no Egito. Atualmente, a suspeita de um perigo de gravidez por causa do vírus Zika é muito menor do que o perigo na época de Amram. Devemos aprender do sábio do Egito, Amram, de Moisés, que nasceu dessa reunião, para saber que nós devemos ter fé e confiança em Deus e saber que Deus nos protege em todos os momentos. Toda gravidez, pela Torá, é um motivo de risco. Porém, todas as mulheres judias em todas as gerações não evitavam gravidez por causa de suspeitas. Logicamente, se uma mulher tem medo e o médico a adverte, ela deve tomar cuidado, mas não devemos generalizar e é um caso particular. Por outro lado, devemos saber que devemos tomar todas as precauções para que uma mulher que engravidou não seja picada pelo mosquito. No Shabat, ou dia de semana, constantemente ela deve passar repelente, para que ela esteja protegida, porque nossos sábios dizem que não devemos se basear em milagres, devemos fazer tudo o que podemos, conforme as leis da natureza, para que a pessoa seja saudável. Da mesma forma, se a pessoa avista um mosquito, deve matá-lo, mesmo no Shabat, porque afinal de contas é um prejuízo que pode causar perigo de vida. Então pode ser morto, pode se matar um mosquito até mesmo no Shabat. No caso de uma gravidez consumada, aonde os médicos descobriram que o feto foi afetado por microcefalia, nesse caso deve-se perguntar a um rabino competente como agir. Porque apesar que a lei só permite o aborto no caso que da mulher passar perigo de vida iminente, no caso que o feto estar doente, não é permitido fazer um aborto, mas às vezes uma mulher sabendo que ela tem um feto que é deficiente dentro do seu ventre, isso pode causar doenças psicológicas que às vezes são mais graves do que doenças físicas. Nesse momento o rabino deve ponderar e ver se é um caso de aborto. Porém, nós devemos ter confiança em Deus e fé em Deus, que Ele nos protege em todos os momentos. Com certeza Ele protegerá todas as mulheres grávidas, que terão filhos saudáveis, aumentando assim o nosso povo, trazendo a bênção divina para todos os lares judaicos.